Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o bom e velho Tony, seu professor de matemática, e hoje nós vamos entrar na última aula da nossa sequência de atividades 4. É isso mesmo, né? E para monitorar todas as suas respostas, mandar pra gente todas as interações, nome de professor e tudo mais, ele, o grandioso Jonas Almeida. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou estar aqui acompanhando o chat, acompanhando o que os professores estão comentando aí, no chat aí com vocês, alunos, isso mesmo. Alguns bons dias aqui, ó. Bom dia ao professor Edson, da escola professor José Maria Rodrigues Leite, a professora também, professor Francisco, da escola Ada Valente de Sorocaba, aqui participando também, sempre com a gente. Bom dia ao professor Márcio, da escola Joaquim, aí é GF da Silva, eu não sei o que é, lá de Itacoaxetuba. Então, bom dia a todos, sejam sempre bem-vindos, né, Tony? É isso aí. Quero mandar também um beijo aí para Rafaela, um bom dia. Ela é da escola Pedra de Carvalho, de São Bernardo do Campo. Então, um abraço a todos aí do Pedra de Carvalho de São Bernardo, os alunos, professores, enfim. Vamos começar então? Vamos começar essa aula Bora. já falando um pouquinho sobre grandeza, né? A gente já falou bastante sobre grandeza nessas 6 aulas que nós trabalhamos, né? Então, nós trabalhamos a ideia de massa. Lembrando que a gente não pode confundir massa com peso. A gente falou de temperatura, né? Nós falamos do que mais, Jonas? Nós falamos de tempo. Nós falamos de comprimento. Foi a aula passada, né? Foi de ontem, né? Nós falamos de volume e capacidade também, que foi aula de segunda-feira, né? Isso aí. Ficou faltando uma coisinha, né? Que é a área, né? Eu deixei comprimento e área, porque como já eram ideias que a gente já tinha trabalhado no comecinho do bimestre, eu deixei agora para o finalzinho, só para a gente colocar aquela cerejinha em cima do bolo. Não menos importante, Não né? menos importante, né? Só para não ficar enfadonho, né? Ficar sempre falando de perímetro e área, tem umas coisinhas diferentes, é interessante, né? Então vamos lá, aqui ó, de olho na tela. Nós temos aí nossos instrumentos de medida, né? Que nós trabalhamos durante essa sequência de atividades, né? E você percebe que nós tivemos 6 aulas, cada uma das aulas nós falamos de uma grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, né? Mas nós só temos aí 5 instrumentos, né, Jonas? Olha que legal, né? Por quê? Porque tem um instrumento aí que a gente relaciona com 2 grandezas, né? Para a nossa aula, claro, né? Uma delas é o comprimento, né? Que foi o que a gente trabalhou ontem, lembra? Metro, quilômetro, centímetro, milímetro. Teve outras palavrinhas aí, né? Você lembra das formiguinhas? Pois é, a gente vai falar um pouquinho delas de novo hoje. O Jonas gosta, ele ri, mas ele gosta das formiguinhas. Eu tenho certeza que você gostou também, né? Olha só, qual é o instrumento de medida que a gente vai utilizar para calcular o comprimento e a gente utiliza para calcular a área também, né? É a trena, né? Nós temos aí uma trena que nós utilizamos para calcular o comprimento, né? Seja ele qual for. Claro que para comprimentos maiores nós precisaremos de uma trena maior, não é isso, Jonas? Isso aí. É isso aí. Para áreas maiores precisaremos também de trenas maiores. Então nós utilizamos também a trena como ferramenta para calcular a área, porque nós precisamos calcular as dimensões da figura para depois fazer o produto entre essas dimensões, quando nós estivermos falando de retângulos principalmente, né, Jonas? Isso mesmo. Inclusive, hoje em dia, existe uma trena, não é bem uma trena, né? É um laser. Sim. Que ele calcula a distância, né? Ele já tem ali o valor exato da distância. Então, com o laser, ele já consegue fazer. Tecnologia hoje, né, Tony? Tecnologia, serviço da humanidade, é isso aí. Então vamos lá. Então olha só, hoje nós vamos falar sobre a área, mas nos capítulos anteriores, no Centro de Mídias, versão brasileira CMSP. Olha lá, o que nós temos? Ó? No começo do bimestre, foi falado ontem, né? Aprendemos um pouco sobre área e perímetro, 2 palavrinhas interessantíssimas aí, né? Então vamos recordar. Ontem nós falamos sobre o perímetro mais uma vez, fazendo aí um link com o comprimento, não comprimento, né? É o contorno de uma figura fechada, ou no caso dos polígonos, a soma dos lados. E aí nós temos também a área, né? Que é a medida da superfície interna de uma figura, ou a quantidade de unidades quadradas que cabem em seu interior. Hoje nós vamos falar disso, nós vamos falar da área, né? Quando a gente fala de unidades quadradas, né? Eu vou
mais uma vez tocar nesse ponto. Lembra do quadrado que eu fiz com fita crepe no chão? Eu até dancei dentro dele, né? Aquilo é 1 metro quadrado, é uma unidade quadrada ali também. Podia ser 1 centímetro quadrado? Podia. Podia ser 1 quilômetro quadrado? Podia. Né? Só que aí eu ia ficar com muito espaço para dançar, né, Jonas? 1 quilômetro quadrado, num centímetro quadrado eu não caberia. Não que eu seja gordo, né? Mas é que é muito pequeno, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque dependendo daquilo que você mede, você pode utilizar uma unidade de medida que seja, no caso aí, conveniente, né, Jonas? Isso mesmo, e é Muito importante, né, ressaltar que para essas unidades, né, hoje nós temos essa relação para determinadas situações, né? Sim. Então tem que ver a situação que você se encontra para utilizar determinada unidade ali. Só antes eu gostaria de mandar aqui, a professora Kátia, ela falou que tem essa trena laser aí, essa trena top, diferentona. hein? Legal. Eu não tenho não, mas ela falou que tem. Ela tem? Ela falou que podia tem. fazer um videozinho, mandar pra gente ver funcionando, né? Isso é super mesmo. bacana, né? Não é Professora sempre Kátia. que a gente vê uma coisa assim, né? Isso mesmo. Olha aí, professor, ó, uma dica bacana aí, ó, top, hein? Bom, vamos lá. Ontem a gente falou de um lote, né? Um lote como este, nós podemos medir em metros quadrados. Cadê o lote, professor? Tá aqui o lote, olha aí, ó, vermelhinho, né? Então, um lote, um terreno, um pedaço de terreno, né? Então, esse daí, a gente calcula em metros quadrados, né? A gente já falou sobre área. Vocês sabem que no caso do retângulo, a gente vai multiplicar a base pela altura, né? A gente já falou disso nesse bimestre, tá? Então, um lote como esse aí, o Jonas falou que consegue correr de uma ponta a outra, então, a gente vai medir isso aí em metros, né? Não tem quilômetros aí. Beleza? Muito bem. Olha só, até o intérprete estava correndo lá, curtir. Muito bom, olha lá. É, isso aí. Olha só. Muito bem, então nesse caso desse terreno, a gente usa os metros quadrados. Se a gente tivesse um terreno igual esse daí, do tamanho do Brasil varonil, né, a gente utilizaria o quilômetro quadrado, né, ou seja, todas as dimensões em quilômetros, e a gente, se fosse um retângulo, né, no caso, a gente faria a base vezes a altura, lembra disso? E a gente vai ter a área dessa figura. No caso do Brasil, né, um terreno dentro do Brasil como esse daí, nós teríamos que calcular em quilômetros quadrados. Aliás, quando a gente fala de, por exemplo, densidade demográfica na aula de geografia, né? A gente sempre está trabalhando com a ideia de quilômetro quadrado, né? Isso é uma coisa interessante de ser falada também, tá certo? Lembrando que densidade demográfica é a quantidade de habitantes dentro de uma unidade de quilômetro quadrado, ou seja, ele calcula para a gente quantas pessoas cabem dentro de um quadradão de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Isso é muito bacana para a gente entender essa ideia de densidade demográfica, muito legal. Olha só, se por um acaso fosse no meu caderno, aí eu vou calcular como centímetro quadrado. Tá certo? Que é a medida mais usual naquele caso, né? Exatamente. E na ponta do dedo, nós vamos utilizar, né, o milímetro quadrado. Veja bem, perceba que ontem nós utilizamos as mesmas figuras, né? Só que ontem nós estávamos falando de comprimento. O comprimento, quando a gente fala de comprimento, a gente está medindo a distância em linha reta de um ponto até outro. Não precisava nem ser em linha reta, né, Jonas? A distância entre um ponto e outro ali, tá? Uma linha só, uma dimensão só, tá certo? Um comprimento, tá? De uma ponta a outra. Quando a gente fala de área, nós estamos calculando a medida da superfície. Quantos quadrados de unidade de medida cabem dentro daquilo? Por exemplo, numa sala como essa daqui, eu vou fazer uma aproximação, né? Então aqui nós temos ali 5 metros por 6, aqui deve ter 30 metros quadrados mais ou menos, tá? Estou estimando, posso estar errado, mas assim aparentemente é isso, tá? Então aqui cabe 30 quadrados de 1 metro por 1 metro. Deu para entender? Então eu poderia fazer vários quadradinhos aqui, colocar 30 tones dançando dentro de cada um deles. Imagina a cena, que horror. Né? Vamos lá. Então olha só, falando dessas relações, dessas unidades de medida que nós já apontamos aqui agora, ontem a gente fez algumas relações entre o metro, o quilômetro, né? E hoje não vai ser diferente, né? A unidade de medida padrão, né, é o metro quadrado, né? Que é um quadrado de 1 metro por 1 metro, né, Jonas? Isso mesmo. Muito bem. E aí, nós temos também, ó, lembrando que 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro, a gente já vai falar sobre isso e demonstrar isso de forma mais clara para você,
tá bom? E aí nós temos lá o quilômetro quadrado, para um terrenão dentro do tamanho do Brasil, né? Nós temos aí o quilômetro quadrado, gente, só para vocês saberem, vale 1 milhão de metros quadrados. Nossa, tudo isso aí. Muito, né? Muitos metros quadrados, né? Seria 1 milhão de quadradinhos aí dentro, com 1 milhão de tones dançando dentro dos quadradinhos. Já pensou, Nossa, Jonas? é muito Tony. É muito tone, né? Um só já atrapalha muita gente, né? Imagina 2. Atrapalham muito mais. É isso aí. Aí, ó, se a gente tem aí o centímetro quadrado, né? É um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. E aí, pessoal, nós temos aí os subconjuntos, os submúltiplos desse metro quadrado e os múltiplos também, né? Então, olha só na telinha o que vai acontecer, ó. Além do centímetro, metro quadrado e quilômetro quadrado, nós temos também, ó, lembrando que o centímetro quadrado aí, ó, tá vendo? É a mesma coisa que pegar 1 metro quadrado e dividir por 10 mil pedacinhos, né? Tá? Então, dentro de 1 metro quadrado, nós temos 10 mil centímetros quadrados, né? Tá? Então é a 10ª milésima parte de 1 metro. Beleza. Olha que coisa. Outros professores já até colocando aqui antes, ó, o professor Moisés colocando a ideia de alqueires, hectares e legal, acres, né? muito bom. Que podem ser usados como medidas de área também, né, Tony? Na ideia agrária, vamos dizer Isso assim, medida mesmo. de terra, né? Quando a gente pensa em agricultura, por exemplo, a gente mede em alqueire, né? Então tem 2 tipos de alqueire, tem o alqueire mineiro e o alqueire paulista, né? Se eu não me engano, um é o dobro do outro, mas aí você pode pesquisar também, hein? Não esquece, você pode ver isso daí. Então olha o que nós temos também. Nós temos aí ó, o milímetro quadrado, que também foi falado na ponta do dedo, né? Então é a milionésima parte do metro quadrado. Então se eu pegar 1 metro quadrado e dividir em 1 milhão de pedaços, eu vou ter 1 milhão de quadradinhos de 1 milímetro por 1 milímetro, né? É muito quadradinho, né? 1 milhão deles, né? Então é só, é a milionésima parte de 1 metro quadrado. Você viu aí, né? Além disso, Jonas, nós temos aí também ó, o decímetro quadrado, que é um quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, né? Sim, que era a ideia quase que do cubo, né? Exatamente, só que no Trabalhou. caso aí em 2 dimensões somente, Sim. tá? Muito bem. Então, olha só, ele aí, no caso, é a 100ª parte, né? Porque como é 10 vezes 10, né, nós temos 100. Né? Então, ele é a 100ª parte do metro quadrado. Além disso, nós temos também o decâmetro. Lembra muito o nome decâmetro com decímetro, né? Toma cuidado. Os dois são 10. Os dois são 10, só que o decímetro a gente divide, o decâmetro a gente multiplica. Isso aí. Né? Então, o decâmetro, ele vai ser aí, no caso, 100 metros quadrados, né? Ou seja, 100 quadrados de 1 metro por 1 metro. Muito bem. E, por fim, nós temos o hectômetro quadrado, né? Que é um quadrado aí, ó, de 10 mil metros quadrados. Se a gente fosse fazer um quadrado de 1 hectômetro quadrado, né? Nós teríamos um quadrado de 100 metros de base por 100 metros de altura. Boa. Aí ia fazer 100 vezes 100, ia dar 10 mil. Tá? Isso aí. Antes, colocando aqui, ó, a professora Eliane colocando que o alqueires mineiro é o dobro do alqueire paulista. O mineiro é 48 mil, o mineiro é 24 mil. Ela falou que é o dobro. Quanto que é, eu não sei. E eles estão perguntando também, Tony, aí eu queria saber se você consegue responder aqui, ó. Antes a professora Ariane colocou aqui, ó, bom dia, né, aluno 6º ano A e B da PEI Donato Meridiano aqui, ó, perguntando se o professor Jonas está com frio. Como eu tô aqui no estúdio, tá até um clima agradável aqui. Aí eles perguntando, né, se tem como medir a área do frio. A área do frio não, né? Não, mas assim, parece uma pergunta boba, mas não é não, viu? É uma pergunta muito legal, porque olha só, quando a gente está calculando a área... Seu xará que pergunta aqui, professor Antônio. Exatamente, é o Antônio, o precioso, né? Antônio significa o precioso, e é preciosíssima a sua pergunta também. Para grandezas diferentes, nós utilizamos unidades diferentes, né? Temperatura, nós utilizamos aí os graus Celsius, os Fahrenheit, o Kelvin, que já temos essa aula na semana passada, né? No caso, a gente não consegue calcular a área de temperatura. Não tem como a gente captar dimensões de comprimento da temperatura, né? Então, nós não podemos utilizar. Por exemplo, eu não posso calcular a área da água, por exemplo. Eu posso até calcular o volume dela, mas a área eu não posso.
né? Isso mesmo. A não ser que eu esteja olhando a piscina e esteja calculando a superfície aí da piscina, né? Mesmo Mas assim, não é usual. Não Não é mesmo assim, usual. apesar de utilizar algumas medidas, né, de volume, a ideia, né, a água sempre vai cair na ideia do volume, como a gente multiplica lá os metros Sim. cúbicos e assim por diante. Né? Exatamente. Até daria para a gente pensar numa ideia assim, superfície, dentro do mapa, por exemplo. Tá certo? Então, para grandezas diferentes, unidades de medidas diferentes. Então, nós temos unidades de medidas pertinentes para cada grandeza. Temperatura não dá para calcular área nem volume. Tá certo? E nem comprimento também. Isso né? mesmo. Que é uma medida geométrica, área, volume e comprimento. Temperatura não. É temperatura mesmo, né? É uma medida, é uma grandeza de temperatura. A gente está medindo o nível de aceleração das partículas do corpo, não é isso? Isso Foi o aí. que foi falado, né? Na aula. Muito bem. Gente, e aí, para você decorar, né? Lembra da decoreba, né? Ele ri, mas é muito legal. Olha, a gente tem aqui o decímetro e a gente tem o decâmetro, né? Então, para você não confundir, o decâmetro é multiplicado. E o decímetro, ele é dividido. Ó. Vou subir aqui uma Em legendinha. relação ao metro quadrado, Em né? relação ao metro. Então, olha só. Ontem, no caso, o comprimento de uma unidade para outra, Jonas, a gente estava multiplicando por 10. No caso da área, a gente vai multiplicar por 100. Por quê? Porque são duas dimensões, né, Jonas? Sim. Então, se eu tenho 10 vezes 10, eu vou ter 100, duas dimensões. Por isso que a gente multiplica por 100. Tá? Para descer, para diminuir, a gente divide por 100, tá certo? Então, lembra das formiguinhas, né? Ó, deci, centi e mili. Parece nome de coisa pequenas, formiguinhas. Oi, meu nome é Deci, Centi e Mili, né? Não é nome de coisa grande, é nome de coisa pequena, né? Eu gosto de rir assim com essa voz também, é muito legal. Mas quando a gente olha lá o decâmetro, olha só. Decâmetro, hectômetro, quilo, né? Já lembra nome de super-herói, coisas fortes, coisas grandes, né? O hectoman, o decaman, o quiloman. Né? Então a gente não imagina, ele até falou na sala, eu podia ter falado do Anderson Silva, né? Que é um homem enorme com a voz fininha, né? Mas ele é uma exceção à regra. Aliás, ele é uma exceção que confirma a regra, porque estranha justamente porque a gente espera o contrário, né? Não é isso? Isso aí. Ó, e dessas unidades de medida que nós temos, aliás, ó, já tira um print aí, que isso aí é muito legal, viu? Então, falando nisso, né? O professor Márcio falando ali, ó, tá vendo no milímetro, faltou só um quadrado. Ele colocou, faltou só um 2, tá vendo? No milímetro, mm. Ah, é verdade. Faltou só o 2, tá? Só pra quem for tirar o print aí. Já coloquei, pode tirar o print que ela tá certinho. Sempre lembrar disso, né? Muito bem, obrigado, professor, muito obrigado. Lembrar desse quadrado que é a principal diferença, senão ia ser só milímetro mesmo, né? Exatamente, tem que ter esse quadradinho para indicar que é área. Muito bem, aí. muito obrigado, professor. Então tirou aí, ó. E dessas unidades de medida, Jonas, olha só, tem aquelas que a gente utiliza mais, né? Então, ó, de olho na tela, olha o que vai acontecer, ó. Então eu vou tirar aquelas que a gente não usa muito, vou deixar só essas 3 que a gente utiliza mais, viu, Jonas? Mais usual, né? Mais usual. Então, olha só, vou separar tudo bonitinho, todas elas, ó, que bonito, Jonas, você viu? Olha que legal, né? Então, ó, o quilômetro quadrado, o que é? É um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, né? Então, 1 vezes 1 quilômetro vezes quilômetro vai dar 1 quilômetro quadrado. Certo? Beleza. Muito bem. No caso do metro quadrado, é aquele quadradinho que eu dancei dentro, né? 1 metro por 1 metro. Então, é 1 vezes 1, é 1 metro vezes metro, 1 metro quadrado. Muito bem. E aí nós temos o centímetro quadrado, muito fácil de entender, né? É um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, né? 1 vezes 1 dá 1, centímetro vezes centímetro, 1 centímetro quadrado. Olha aí, muito bem. Tá certo, tranquilo. Tira um print aí também, ó. Muito bacana saber disso daí. Você pode escrever no seu caderno, tá bom? Tirar uma fotinho, manda pra gente ver se você tá fazendo certinho mesmo, beleza? Legal, Jonas. Vamos para uma atividade rapidinha? Bora. Vamos lá. Lembrando que a intenção hoje não é fazer conversões de medidas, né? Mas sim resolver problemas usando unidades de medida, tá certo? Então, olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma atividade que está lá na página 102 do nosso Aprender Sempre. Ele foi adaptado, sim, porque para a gente trabalhar aqui pela TV aí com interação com vocês, precisa fazer essa adaptação.
Beleza. Tá certo? Então, gente, olha só. Considere a malha quadriculada a seguir. E aí tá indicando aqui pra gente, ó, 2 centímetros aqui no canto, tá vendo? Por 2 centímetros. Isso quer dizer que cada quadradinho desse daí tem 2 por 2, né? Tem 2 centímetros por 2 centímetros, certo? Seria a escala, né? É a Seria escala, onde... muito bem. Ontem, a inclusive, orientação. falaram de escala, Isso, né? é verdade. Muito bem. Eu não toquei no assunto de escala ontem, porque eu acho que falar de escala dentro da área é muito mais interessante, porque lembra a ideia da geografia, dos mapas e tudo mais, né? Então, acho que é bem legal isso daí. Você pode transferir esse conhecimento que você está pegando agora para a geografia também na hora de olhar os mapas, porque é muito interessante. Beleza? E aí, Jonas, ó, primeira pergunta que eu vou fazer, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Opa! Esse azul. quadradinho aqui, ó. O azul. O azul que apareceu. Qual é a área desse quadradinho? Em centímetros. Em centímetros? Em centímetros quadrados, né? Não pode esquecer. Qual é a área desse quadradinho? Já subiu aí? Já responderam. Só antes eu queria mandar aqui, ó, o professor Flávio falou que os meus alunos, no caso os alunos dele, né, estão dizendo que o professor Tony faz a voz da formiguinha como se fosse a do GPS, lá da PEI Luciana Carroso La Torre, acho que é, lá de Osasco, participando. É. Não pensou? A formiguinha, vire à direita. É bem mais ou menos isso. Então, olha só. Das então, respostas, subiu aí? já subiu, ó. Queria mandar aqui, ó, então, mandando a resposta aqui da professora Renata aqui, mandando um oi, né, lá da escola Graciema Banganha, Ribeirão, lá da cidade de Gualia. Os alunos sexto ano A e B do professor Walter e da professora Renata, os alunos presentes, né, o Enzo, o Gabriel, Yasmin e a Emily respondendo aqui, desculpa, a Pérola, né, não posso deixar de falar, 4 centímetros quadrados, Muito que é o que bom. começou a subir aqui, todo mundo colocando. Muito é isso bom, mesmo? muito bom, muito bom. É isso mesmo, né? Porque se a gente fizer 2 vezes 2, né? Então eu tenho aqui, ó, 2 centímetros vezes 2 centímetros, né? Eu vou multiplicar o 2 pelo 2, né? Eu vou ter o 4, né? E aí centímetro vezes centímetros é centímetro quadrado, né? Então cada quadradinho azul desse daí tem 4 centímetros quadrados. Seria a malha inteira, né? Como a gente pegou só a malha inteira, cada quadradinho tem esses 4 centímetros quadrados, é isso né? daí. E aí, Jonas, ó, mais uma figura, ó. Agora pensando nesse laranja aqui. Aqui pra mim não é, não, rosado, rosa. né? Eu ia falar, É que laranja. eu tô de ladinho aqui, eu não vi, né? Mas é rosa. E esse rosa aí, né? Se cada um desses aí é 4, esse rosa qual é a área em centímetros quadrados? O quanto ele ocupa, né? Quantos Olha, centímetros quadrados palavra ele ocupa? importante, né? Muito bom. Dentro dessa malha quadriculada aí, ó. Vou dar um tempinho aí para vocês, né? Obviamente que tem muitas figuras dentro desse exercício no seu caderno Aprender Sempre. Eu estou dando primeiro só uma guia, né? Um ponto de partida para você concluir o exercício, tá? Então, olha só. Esse rosado. Qual é o tamanho desse rosado aí em centímetros quadrados? Já subiu aí? Ainda não, ainda estão colocando, por enquanto, dos centímetros do primeiro, do azul, mas começou a subir aqui as respostas, aí eu queria ver com você, ó. Professora Marina colocando 32 centímetros quadrados. Perfeito! Os alunos da API Odon Cavalcante também responderam 32, da professora Mara Cristine, acho que é Mara Cristina, não sei aqui, 32 centímetros quadrados, aí todo mundo respondendo. Perfeito, e é isso mesmo, né? Porque, ó, se a gente for traçar aqui dentro, viu, Jonas, ó, vou fazer uns riscos aqui, até para ficar mais evidente, ó, nesse rosa aí, o que a gente percebe? Que nós temos 8 quadradinhos, né? Como cada um é 4, né? Então eu vou fazer lá 8 vezes 4 centímetros quadrados, vai ser igual a 32 centímetros quadrados. Perfeito? Boa. Muito bom, muito bom. Ó, mais uma figura. Olha mais uma, olha só. Cobri ali, Jonas, tá vendo? Você percebeu, Jonas, que eu tenho um triângulo agora e a base é 4 e a altura é 2 também, igual o retângulo. Sim. Né? Qual que seria a área desse triângulo, então?
Né? Como é que a gente calcula a área do triângulo? Vocês lembram da nossa aula no comecinho do bimestre? A gente calcula o retângulo fazendo base vezes altura. E o triângulo, né? O que que acontece com o triângulo? Se o quadrado tem 32, o triângulo tem quanto? Já responderam aqui, ó, 16 centímetros quadrados. Perfeito. Da escola Eduardo Souza Porto, Fernão, o aluno Guilherme, da professora Érica aqui, colocando. Antes eu só queria mandar aqui um abraço, ó, que sempre participa, né? Geralmente não acontece. A PCNP Regina, Olha aí. da DE de Ourinhos, aqui mandando um oi, ela sempre participa, né? Geralmente PCNP a gente não encontra aqui, né? Só o Legal, professor. que bacana. Beleza? E é isso mesmo, né? Se o triângulo ele tem a mesma base, a mesma altura do retângulo, então ele vai ter a metade da área do retângulo com as mesmas dimensões. Isso aí. Então, se o retângulo tem 32, o triângulo vai ter 16 centímetros quadrados. Eu vou escrever aqui dentro dele. E aí, jovem, eu vou falar para você, ó, já tira um print dessas informações para você poder concluir essa atividade lá na página 102, lá do caderno. Tira uma fotinha, manda lá na rede social, @pro.tony com y. .mate e @jonasalmeida89, não é isso, Jonas? Isso aí. E é isso aí, a aula tá chegando ao fim, né? Que pena, né? Tem bastante coisa para falar, mas eu tenho certeza que você curtiu, porque eu curti também. Jonas, muito obrigado. Obrigado, Tony. Eu vou pedir só antes, né, pro diretor colocar a avaliação aí, né? Habilidade primeiro, né? Ah, habilidade, verdade. Isso, tirar um habilidade. print. Só colocar... Em seguida... Isso, habilidade 24 do sexto ano, né? Isso, já Mas tira um avaliem print. nossa aula lá, coloca lá o que vocês acharam nesse frio, né? É isso aí. Se a aula foi quente pra vocês ou não, né, Tony? É isso aí, pessoal. Um cheiro, até a próxima.